Olá, Patrícia. Olá, Marta. Conforme a gente combinou, compartilhando com vocês uma proposta da degustação das atividades para criação da missão, da visão, né, dos valores e do propósito da ABME. Aqui a gente tem o mural com os elementos, eu vou passar por cada um, e aqui a gente também tem o roteiro que eu vou explicar para vocês passo a passo, tá? Os dois eu vou compartilhar o link com vocês. Bom, então, como primeira atividade e até uma atividade de aquecimento, durante essa semana a gente passaria para eles desenvolverem dentro da perspectiva deles, tá? Qual é a sua missão, qual a sua visão, quais são os seus valores e qual é o seu propósito, no sentido da pessoa, tá? E então a ideia é que eles descrevam isso, né? Missão, foco da sua atuação, né? Profundamente ligado ao que se pretende ofertar, a visão emerge como norteador longo prazo na criação da sua autoridade em sua área de atuação. Os valores perfazem a conduta junto ao seu ecossistema e à sociedade como um todo. E o propósito que interliga todos esses conceitos para balizar o significado profundo da sua existência, né, como pessoa e como profissional, e a real expressão de quem é você para o mundo. Então, peguei os mesmos elementos do que a Patrícia tinha desenvolvido, compartilhado para mim e trouxe para uma experiência da pessoa. Aqui eu fiz um exemplo, tá? Então, como que eles fariam. Então, a princípio, eles viriam aqui para o post-it e preencheriam, basta dar um duplo clique e escrever, tá? E deixei aqui o meu, né? Então, Eduardo Nomura, aprender e disseminar a cultura de facilitação de grupos. A minha visão é ser um facilitador de referência com grande habilidade de combinatividade. Meus valores, família, saúde, fé e aprendizado. E meu propósito ser um agente da transformação. Além dele fazer essas frases, tá? A ideia que ele também faça um desenho, né? Então, como é que seria isso aqui? É uma técnica onde ele utilizaria esses elementos para contar um pouco dessa história, dessa jornada, tá? Então, cada elemento desse tem uma atribuição e a ideia, então, é que ele faça um desenho e depois a gente suba para o repositório e com esse exemplo aqui, que vai ser usado em umas atividades do primeiro dia, tá? Ele construiria esse desenho a partir dessas frases, né? E para inspirar eles, eu coloquei aqui o vídeo da Jornada do Herói, que explica como que é o processo de contar histórias, né? Então, ele faria então essa atividade como dever para casa e traria esses elementos aqui preenchidos, pode ser aqui ou numa folha à parte, mas enfim, para a atividade do primeiro dia, tá? Então, feito isso, criado esse estímulo como atividade com atividade preliminar, o que nós faríamos? Aqui é um horário fictício, tá? Para efeito só de organização, mas a gente teria um acolhimento, né? E a gente daria algumas orientações sobre as distrações, então desligar o celular, fechar a porta, se for possível, né? Desativar o e-mail, o WhatsApp. Então, convidar eles a ficarem em atenção plena e 100% presentes, tá? Bom, depois dessas orientações, a gente traria ele para uma atividade de compartilhar essa experiência que eles tiveram, tá? Da sua própria visão, missão, dos valores do seu propósito. Então, a gente colocaria eles em duplas, tá? Para falar sobre isso e a ideia é que eles, um possa ler o desenho do outro e tentar interpretar o que ele quis descrever com aquele desenho, tá? Então, 5 minutos para cada um. E depois eu coloco eles em quarteto, 5 minutos para cada um, 10 minutos,
e depois eu coloco eles em quartetos para eles refletirem, né, o que juntos, o que esses desenhos revelaram para eles, tá? Olhando muito no lado da pessoa, do participante, ok? Bom, depois desse aquecimento de 20 minutos, a gente passaria a fazer uma segunda atividade, que aí nós daríamos 10 minutos para individualmente eles escreverem, dentro da visão, qual que é a missão, visão, valores e propósito agora orientados para a BIMEM, tá? Então, a gente iria para essa segunda atividade, né? Onde eles começariam, então, a refletir e escrever essas informações. E eles já podem aqui para o mural, a gente vai dividir em dois grupos, aí a ideia é que tenha 8 pessoas, para que a gente possa formar dois grupos de 4, se possível, né? Para que eles escrevam aqui qual o seu nome, como ele vê a missão da BIMEM, a visão, valores e propósito, tá? Bom, seguindo a mesma abordagem, a gente vai colocar eles em seguida, depois desses 10 minutos, né? Em duplas, para eles conversarem, tá? O que eles identificaram e identificar padrões, né? E aqui eu deixei um espaço aqui para eles olharem o que eles produziram e identificarem o que foi de padrão dentro do que eles identificaram nessa produção. E eles voltam para o grupo principal, né? E nós fazemos uma verificação do que foi produzido, como foi a experiência e um check-out, né? Sobre o que foi mais valioso desse primeiro dia, tá? Ok? Então, fechado o primeiro dia, nós criamos essa visão inicial, sem ainda precisar fechar, né? Mas pelo menos a visão de 2 grupos sobre a missão, visão, valores da ABME. No segundo dia, nós vamos para uma atividade que a gente está chamando aqui de atividades contraproducentes. Qual que é a ideia aqui? A gente, enfim, declara, né, o que a gente vai querer com a atividade e nós vamos fazer uma primeira pergunta, para eles fazerem uma lista de tudo que pode fazer para garantir um fracasso da BIMEM nos próximos meses. Então, eles vão ter 1 minuto para fazer individual, 2 minutos em dupla para eles conversarem, 4 minutos em quarteto e 5 minutos para eles registrar essas listas de ações contraproducentes, tá? Então, aqui eu montei 2 grupos onde eles vão, então, criar post-its colocando todas as atividades contraproducentes em quarteto, tá? Bom, depois de feita essa primeira rodada, a gente vai para uma segunda rodada, onde a gente vai perguntar se existe alguma coisa que atualmente ele ou o grupo está fazendo de atividades dessa lista, que se assemelha de alguma forma com a prática, né? Então, a gente pede para que ele seja brutalmente honesto para fazer uma segunda lista de todas as suas atividades, programas, procedimentos contraproducentes que estão sendo executados. Aí eles vão colocar nessa segunda coluna aqui, tá? Depois dessa segunda rodada, a gente vai para uma terceira rodada, onde a gente vai pedir para que eles percorram a lista e decida quais os primeiros passos que podem ajudar a impedir que aquilo que é praticado por você ou por grupo deixe de ser praticado, né? E gerando resultados indesejáveis. Então, eles fazem primeiro movimento individual, em dupla, depois em quarteto e depois a gente volta e dá um tempo para eles registrarem aqui as atividades, né? Os primeiros passos para executar. No segundo dia a gente faz um fechamento, vê o que foi mais valoroso, né? Um check-out tradicional. Bom, no terceiro dia, agora com a visão do propósito, né? Pelo menos dentro de uma visão preliminar, e das atividades contraproducentes, a gente vai para uma atividade que chama EcoCycle,
para conhecer um pouco do portfólio das atividades, né, que você já tem, para identificar obstáculos, oportunidades e progresso. Os obstáculos a gente já viu no encontro anterior, né, mas a gente vai aqui reforçar. Então, como é que funciona o EcoCycle? Tá? Então, o EcoCycle, ele tem 4 visões, tá? Uma visão inicial de gestação, que é uma atividade que está inicializando, atividades que estão no nascimento, então já estão sendo experimentadas, praticadas, atividades que já atingiram o nível de maturidade, né? Então já estão na produção, são economicamente viáveis, tem identificação de que está entregando valor para o cliente, e atividades que são destruição criativa, que são algumas das atividades, eles vão poder escolher quais eles querem trazer. Vai ter um primeiro momento individual, né? Então, quais eles querem trazer daqui, né, para o EcoCycle deles, tá? Bom, então, individualmente, eles vão fazer esse trabalho, tá? Eles vão ter 4 minutos para gerar suas listas de atividades, né? Depois, eles vão ter 6 minutos para conversar em pares, então vão posicionar o seu EcoCycle dentro dessa visão. E depois, em quartetos, eles vão finalizar o posicionamento, então montando esse EcoCycle a partir do que eles fizeram individualmente, tá? Então, os 2 grupos, né, nos quartetos, eles vão fechar essa atividade. Depois dos quartetos, a gente vai dar 5 minutos para eles transferirem tudo que for importante para o EcoCycle maior. Então, aí já é na plenária, né? Eles vão construir essa visão do EcoCycle com os 2 elementos. E a gente vai ter 5 minutos para dar uma olhada e fazer uma digestão do padrão e do posicionamento das atividades. E aí eles vão tomar a decisão. O que pode ser interrompido? Tá? Então, a gente pode fazer uma votação, pode abrir para conversas. Eu deixei 5 minutos aqui. Depois, o que precisa obter mais recursos? Tá? E aqui a gente vai olhar 2 armadilhas que a gente tem, que são a armadilha da pobreza e a armadilha da rigidez. O da pobreza o que está na gestação, eu precisaria de mais recursos para ele entrar e se fortalecer na atividade de nascimento para ir para a maturidade. Porque, às vezes, aqui a gente tem questões de ego, medo de experimentar, enfim. Então, a atividade ela não sai daqui, ela fica aqui e às vezes para aqui. Um outro armadilha que tem o da rigidez o que está acontecendo e que eu continuo fazendo, mas ele já não está entregando mais valor. Então, a gente já fez um dia só para a gente refinar essa atividade, mas a ideia aqui é que fique retratado. Então, pode ter muita coisa aqui que está nesse estágio que já perdeu sentido e não está revitalizado, né? Ou seja, eu tenho que parar ou eu tenho que revitalizar para voltar para o estágio de maturidade. Ou revitalizar no sentido de ir aqui para o nascimento e fazer uma revitalização de novo ou na gestação, tá? Então, a gente vai ter esse tempo, né? E também uns 5 minutos para entender se tiver algum item que esteja em diferentes formas de pensar em relação a posicionamento e ainda não há consenso para entender por que não tem consenso. Então, o terceiro dia é para a gente fechar essa visão do portfólio, né, dentro das atividades da EcoCycle, identificando o que precisa mais de recurso e o que realmente vai se parar, descontinuar, ou algo que precisa se revitalizar para entrar no processo de maturidade de novo. Tá? Fazemos um fechamento, né, do que mais valioso, check-out tradicional. No último dia, eu deixei aqui para a gente exercitar algumas atividades de consultoria, tá? Que a partir disso que eu tenho que trabalhar, qual é o desafio que eu tenho dentro da minha atividade, dentro da BIMEM, e o que ajuda que eu preciso. Então, é uma atividade que começa com uma perspectiva individual, da pessoa escrever o nome e falar para que ela possa fazer alguma dessas atividades que estão aqui. Qual que é o desafio e qual é a ajuda que ela vai precisar.
E aí eu coloquei duas atividades aqui de geração de ideias, tá? A primeira é a Troika Consult, né? Que eles vão ficar em trios. A ideia é que a gente monte os grupos. E como é que funciona a Troika? Depois que eles definem qual é o desafio e qual é ajuda, uma pessoa vai ficar como cliente, então ela tem 2 minutos para falar qual é o seu desafio e que ajuda que ele precisa, mais 2 minutos os consultores vão fazer algumas perguntas para entender melhor qual é esse desafio, depois esse cliente vai fechar a câmera e os consultores vão gerar ideias. Aí é bem estrutura das mentorias, né, para dar sugestões e essa pessoa vai anotando esses insights. E no final ela tem 1 minuto, né, como cliente para compartilhar o que foi valioso e sobre essas ideias. Os principais insights a pessoa vai ir anotando aqui, né, nessa coluna de post-its aqui. E aí muda, roda o trio. Quem foi consultor vira um cliente, quem foi cliente é consultor, e eles vão repetir isso 3 vezes, tá? Depois que eles fizerem essa rodada da Troika, a gente volta, vê como que tá. E aí, a partir dessas ações, né, ele vai escolher quais ações ele começaria e vão fazer uma outra rodada de consultoria, que agora é o 15% Solution. Então, e pode ser em grupos diferentes, né? Então, a partir do que a gente viveu, em relação ao novo olhar, né? Eu vou mudar aqui, mas é para missão, visão, dos valores. Aqui, propósito, BIMEI. Onde que você tem autonomia e liberdade para agir. O que você pode fazer imediatamente, sem mais recursos, autoridade ou conhecimento, que você tem energia. Quais são esses 15%? Então, eles vão olhar desses insights que eles anotaram e vão escolher alguns, 2 ou 3, para levar para uma outra rodada. Então, como é que funciona aqui? No 15% Solution. Então, 2 minutos para eles vão estar em trio também. Ou quartetos, falar a sua lista de atividades, e o trio vai dar feedback, o que pode fazer, dando ideias, e ele vai colher mais insights sobre aquelas ações e vai complementar no mural esses insights, né? Pode pôr mais insights, mais post-its. A gente faz um fechamento do que foi mais legal e a gente fecha o roteiro. A ideia, então, aqui do mural, nessa visão, foi de, além do propósito, né, da missão, dos textos, nós entendemos as ações que são contraproducentes, ter uma visão do portfólio e já ir caminhando para ter alguma referência de ações, tá? Então, aqui é uma sugestão. O roteiro vai estar, eu vou compartilhar detalhado e fica à disposição para a gente poder conversar, né, tirar dúvidas. Talvez, eu só quero fazer esse pedaço aqui da missão, beleza, né? Então, só dando uma sugestão, tá? Nessa semana eu tenho agenda amanhã, tá? Não tenho manhã, tarde, não tenho a princípio nada. E quarta-feira também eu não tenho, a princípio, nada agendado, tá? Eu vou dar uma revisada na minha agenda, mas a princípio tá tudo ok para a gente conversar, tirar dúvidas, pegar sugestões. Então, para a primeira versão, né? E aquela ideia da enquete para mandar para os associados, no sentido de perguntar, né? Dentro dessa visão, valores e propósitos, para que o pessoal que vai trabalhar tenha repertório e aí, junto com o que eles já pensam, junto com os valores deles, eles tenham mais esse insumo para poder criar suas percepções aqui nesse primeiro dia. Tá bom, pessoal? Marta, então, Patrícia, fica à disposição e aberto aí para sugestões e melhorias, tá? Vou mandar os 2 links para vocês. Um abraço, tchau, tchau.